Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá e ele vai, e digo para outro, venha cá e ele vem. E também digo para o meu empregado, faça isso e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos, onde é que eu parei? Do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os mensageiros de João Batista. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chamar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Diga a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram em palácios. Então me digam, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que, de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. E vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Jesus na casa de Simão, o fariseu. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu
Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar muito dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Quem é esse homem que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Em vários momentos, eu acabo dizendo que Jesus, Paulo, em outros capítulos, eles deixam bem claro que a fé permitiu com que eles fossem curados. Paulo, ele diz isso, olha, viu que o homem tinha fé e por isso pôde curá-lo. A nossa fé é tão pequena que... Você acredita em milagre de verdade? Acredita, tipo assim, acredita, eu me entrego para um milagre, eu acredito completamente nisso. Eu confesso que por muito, muito tempo, com o mundo de hoje, eu tinha muita dificuldade de acreditar em milagre. Tem coisas que acontecem que você não tem como saber. Mas a fé verdadeira, ela entende a autoridade e ela não depende de sinais visíveis. Isso foi mostrado pelo romano que tinha poder, falou: Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas com uma palavra, o Senhor não precisa nem entrar lá, com uma palavra eu creio que você pode curar o meu servo. E Jesus nunca viu uma fé tão grande assim, porque nós precisamos de sinais visíveis. Eventualmente, em alguma coisa, se você não vê o cara clicando ali, arrastando para lá, mexendo para cá, colocando ali, você não consegue fazer o negócio. Você não se dá ao trabalho de, cara, mexer nos pauzinhos. A gente, hoje em dia, a gente quer as coisas muito práticas, a gente quer tudo certinho, quer dali para cá, daqui para cá, o que eu tenho que fazer? Então, não depende de sinais visíveis. A fé verdadeira ela é assim. Quem entende o quanto foi pecador, ela não ama pouco. Não tem como amar pouco. Eu ainda sou um pecador. Acho que não vou deixar de ser nunca, embora eu lute cada dia contra o meu pecado. Mas eu sei que eu não mereço nada, mas que Deus me presenteou com tudo. E por isso eu entrego a minha vida. Nós entregamos nossa vida, né, amor? Entrego a minha vida, mais, não, eu entrego a minha família, eu entrego tudo que eu tenho a Deus. E a viúva? Por que ele ficou com dó da viúva? Naquele tempo, as viúvas elas eram cuidadas pelos filhos quando o marido morria. E ela não trabalhava, não tinha emprego e a vida era muito escassa. Não é hoje, igual tem uma geladeira, você vai ali, pega água, serve água, bebe, tô com sede, quero um café, eu estendo a mão aqui, pego um cafezinho, tomo um café. Isso não existia na época. Então Jesus ele fica com dó da viúva e ele traz de volta o filho dela que estava morto. E aqui tem mais uma coisa: felizes são os que não duvidam de mim.
Felizes são os que não duvidam de mim. Mais uma vez a palavra da felicidade quando tem no quadro. Alegria é o fruto da presença. Então se torne alegre. Não, mas eu estou triste hoje, quer dizer que eu não estou na presença. Se ponha na condição de alegre. João é o maior dos homens que nasceu na terra. Isso eu já falei uma vez para vocês. Tem muitos dizeres de o santo disso, o santo daquilo, e assim, assado. Jesus afirma que João é o maior homem que já nasceu na terra. E a mulher, olha a entrega dessa mulher, né? A mulher, ela se entregou com o choro, ela se entregou com o corpo, ela se entregou com um perfume que era extremamente caro na época. Se entregue para Cristo. E quando Jesus ele critica o homem na casa daquele que ele estava jantando ou almoçando, né, quando ele chega para o cara e fala assim, olha, ela fez tudo por mim e você não me deu água, não me beijou. Não é a crítica pela crítica. Porque a crítica pela crítica ela não faz sentido. Não é você criticar o outro através da sua lente sem que haja um motivo para isso, sem que haja um motivo cristão para isso. Cuidado com a crítica. E Jesus ele diz isso, então não era crítica pela crítica, era uma correção de fé. Ele estava trazendo a fé para dentro da casa daquele cara e mostrando o quanto aquela mulher que ele julgou ela tinha fé. Pessoal, eu quero dizer que nós amamos vocês em Cristo Jesus. Faça parte da família real. Isso é uma entrega. Todos os dias nós vamos estar aqui para ler a Bíblia para você, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O que eu falo, o valor perto do que a Bíblia mostra é zero. É zero. Então, ouça a Bíblia, leia a Bíblia. Se você não quiser ler, a minha esposa, com essa voz linda, está lendo para vocês. De vez em quando ela dá uma ramelada no nome ali. Se fosse eu, não erraria de jeito nenhum. Né, amor? Então, assim, mas nós estamos lendo a Bíblia para vocês. No final, eu vou dar uma palhinha. Faça parte da família real. Quer fazer parte da família real? É você aceitar que você é filho do Criador do universo. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E que tudo você pode naquele que te fortalece. Desde que você faça o que Deus pede. A fé sem ação, ela é nula. Não adianta você ter fé que vai chover para a tua lavoura crescer se você não semear. Semeie. Distribua o talento. Vamos levar a palavra para os que dormem. Compartilhe a palavra para os que dormem. Leve você a palavra para os que dormem. Manda esse vídeo para os que dormem. Manda esse vídeo para quem você ama. Quer dizer alguma coisa? Né? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelo like. Obrigado por compartilhar. Obrigado por se inscrever. E amanhã nós estaremos aqui de novo para servir a Jesus e tocar a sua vida.